Boa tarde, eu sou Thaís Naldoni e esse é Imprensa na TV, um programa para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Hoje a gente tem aqui a honra de receber o chefe de redação, não, o editor executivo de um dos maiores jornais do país, que é a Folha de São Paulo. A gente recebe o jornalista Sérgio Dávila. Muito obrigada por ter vindo, viu, Sérgio? Obrigado, Thaís, por ter me convidado. Imagina, prazer te receber. Se vocês quiserem falar comigo, mandar perguntas para o Sérgio, fácil. Só vocês usarem a hashtag TV da internet ou a hashtag Imprensa na TV. Pode me chamar também pelo Facebook ou então pelo Twitter no @Thaís Naldoni. Tô te esperando, é só falar, tá bom? Eu começo, né? Como eu tô aqui, então a primeira pergunta é minha. Então, ok. Bom, Sérgio, esse ano é um ano complicado para redações, né? Porque é um ano que tem Copa do Mundo, manifestações, eleição. O jornal já vem se preparando para essas coberturas desde muito tempo, desde o ano passado. Qual é o planejamento de vocês para tamanhos eventos no país? A gente tem se preparado, sim, desde o ano passado. A Folha tem essa tradição de fazer um planejamento a longo prazo, então já no meio do ano anterior a gente vê quais são os principais eventos programáveis do ano seguinte e se prepara para isso. E não teria como fugir, obviamente, desses dois mega eventos que são Copa e eleições, agora, desde junho do ano passado, com esse tempero a mais que são as manifestações, que a gente não sabe quando vão começar com mais intensidade, se vão ter a mesma intensidade do ano passado, enfim, esse é um elemento surpresa dessas coberturas. E também o outro ineditismo que, pela primeira vez em 50 anos, a Copa no Brasil, de volta ao Brasil. É a primeira Copa de verdade no Brasil com a imprensa moderna, a imprensa contemporânea. Então também isso vai ser um grande desafio para a gente. No caso da TV, eles falam que a cobertura, no caso de televisão, numa Copa no país, que ela é muito mais complicada, porque você tem que ter pessoas em todas as sedes, não só acompanhando a televisão, né? Não só acompanhando a seleção brasileira. No caso do jornal é a mesma coisa? Vocês têm que acabar enviando correspondentes, gente para trabalhar em todas as sedes? A gente vai ter gente em todas as sedes e a gente vai ter pessoas colocadas de maneira a se deslocar rapidamente para acompanhar todas as concentrações, por exemplo. Porque as sedes são menos complicadas para um jornal do tamanho da Folha. Mas as concentrações são 32 times, né? São 32 concentrações, é muita coisa. Se você cobrir, tiver o tempo todo em todas elas, é complicado. Então a gente fez um mapeamento ali do Brasil de maneira que nenhuma concentração fique desatendida por um repórter nosso. Certo. Bom, no Carnaval vocês tiveram uma aposta forte em blog, né? Vocês tiveram um blog, que eu não lembro o nome, desculpa, mas foi um blog bacana. Lalaô. Sugestivo. Então, foi um blog interessante durante o Carnaval, que foi muito bem suprido por todos os repórteres, né? Não tinha uma pessoa responsável pelo blog. Isso vai se repetir nesses outros eventos? Isso deve se repetir. A gente fez um teste no Carnaval. O Carnaval sempre teve uma cobertura muito engessada, não digo da Folha, digo dos jornais em geral. E a gente vem desengessando a cada ano. Esse ano a gente optou por cobrir bem mais os blocos até do que os desfiles, porque os desfiles estão muito institucionalizados e os blocos de rua são a nova força, principalmente em São Paulo. Sim. E para cobrir esses blocos que acontecem quase espontaneamente ali, você não tem uma programação, aquela hora de entrar e de sair das escolas de samba, a gente decidiu fazer uma grande rede, que era por WhatsApp. A gente fez uma rede do Carnaval da Folha por WhatsApp e os repórteres ficavam se comunicando e postando coisas que eles viam em tempo real. Então, para isso, nada melhor que um blog. É verdade. Você não consegue editar isso com a rapidez necessária por uma página de jornal. Então, daí a história da gente ter feito blog. Teve alguns problemas aqui e ali, mas no geral foi uma experiência muito positiva que a gente deve repetir para a Copa e para as eleições. E o WhatsApp, nesse tipo de coisa que você pode contar com conteúdo colaborativo, é muito importante, né? É significativo. Sim, a gente criou também, inspirado por essa experiência do Carnaval, a gente criou um WhatsApp para o leitor da Folha. Então, para o leitor pautar, reclamar, apontar erro do jornal, ou falar, tô vendo que tem um buraco aqui na minha rua, ou o trânsito está parado, ou tem uma enchente, ou eu tenho uma pauta tal. Você pode se comunicar anonimamente, dizer o seu nome ou não para o jornal e você pode, se procurar o WhatsApp Folha, você entra e manda sugestões. Tem funcionado bem, a gente tem recebido muita pauta boa, sugestão de pauta que... A gente tem uma redação ali de 400 pessoas, 400 jornalistas, você não consegue estar em todos os lugares em todo o tempo. É muito difícil. Então essa rede de leitores nos ajuda muito. Bom, ok. Bom, queria mandar aqui um abraço para vocês que estão aqui com a gente online. Muito obrigada Cidinha, muito obrigada Walter, muito obrigada Ari.
Um beijo. Se quiserem mandar perguntas, já sabem como fazer, usem as hashtags ou então me chama aqui pelas redes sociais que a gente conversa, ok? Bom, esse ano, ainda que seja um ano bem agitado, a Folha está investindo em novos formatos. Tem os seminários Folha, que vocês começaram ano passado e agora vocês estão trabalhando no de saúde, né? Isso, que acabou ontem, que é quinta-feira, e deve sair o caderno especial amanhã, sábado. Esse formato novo, ele tem a ver com o formato comercial, de informação? Qual foi o estopim para serem criados e os temas que vocês selecionaram para discutir? Como que vocês selecionaram isso? Porque tem coisa pra caramba, né? Olha, há 4 anos a gente tomou uma decisão estratégica que era a seguinte: onde houver público com desejo de consumir informação, a Folha vai estar lá com a sua marca. Então a gente fez toda uma movimentação de unificar as nossas marcas, que passou pela unificação das redações, pelo mesmo aspecto visual do site no desktop, no papel, no tablet, no mobile, enfim. A gente vem fazendo essa movimentação de, por um lado, oferecer o conteúdo da Folha independentemente da plataforma e, por outro lado, unificar o visual e as características básicas desse conteúdo com a marca Folha. Então, o seminário foi um próximo passo quase natural. Havia uma demanda do leitor por eventos mais amplos, de temas que interessassem a ele. O primeiro que a gente fez foi de mobilidade urbana no ano passado. O primeiro desse ano foi de saúde, que aconteceu nos últimos 2 dias e vai sair um caderno especial no sábado que vem. Mas para resumir a resposta à sua pergunta, sim, é um desejo de atender uma necessidade do leitor, levar o nosso conteúdo para esse novo formato que são os seminários, e tem, obviamente, isso não é menos importante, um interesse comercial. Claro. Anunciantes específicos de mobilidade urbana, de saúde e de outros que a gente vai fazer, a gente deve fazer outros tantos esse ano, eu não sei exatamente quantos ainda, mas virão outros. Vem vários especialistas e várias reportagens de peso unidas no mesmo espaço, eles têm interesse em anunciar. Claro. A lógica por trás disso também está nos sites que a gente vem fazendo tudo sobre. Por exemplo, a gente fez o ano passado tudo sobre Belo Monte. Esse ano a gente já fez o tudo sobre a ditadura militar, Sim, que entrou 50 anos, entrou no ar no domingo passado. Enfim, faz parte toda dessa estratégia que eu te falei. Esse formato de investimento, aliás, de fazerem vários hot sites, tratando de diversos assuntos, também vai ao encontro do paywall que vocês têm, né, de oferecer conteúdo mais qualificado e etc. para o leitor que opta pela assinatura do Jornal Folha de São Paulo. Vai fazer 2 anos que vocês implantaram o paywall e muitos jornais do Brasil acabaram pegando carona nesse movimento, né? Qual é o balanço que vocês fazem desses 2 anos de paywall? Vocês conseguiram aumento de assinante? O leitor se acostumou com isso? Porque no começo ratearam bastante, né? Porque ia ter que pagar para um conteúdo que normalmente era gratuito. E como você faz o balanço disso nesses 2 anos? O balanço é amplamente positivo. Quando a gente implantou o paywall, a gente estava sozinho, como você falou, então era meio um tiro no escuro. A gente fez muito estudo, fez muita pesquisa, viu benchmarks internacionais, o principal é o New York Times, que fez ali um ano antes da gente, eu acho. E a gente tinha 3 medos básicos. Primeiro, a audiência vai fugir. Segundo, com a fuga da audiência, a publicidade vai cair. E o terceiro, que era um dos objetivos, os assinantes não virão. Passados 2 anos, esses 3 medos não se comprovaram. A audiência bateu recorde. Na história da Folha, desde que a Folha chamava ainda Folha Online, foi criado no meio dos anos 90, nunca teve tanta audiência quanto agora. A gente vem batendo recorde histórico atrás de recorde histórico, quer dizer, então a audiência não fugiu. Segundo lugar, a publicidade, eu não posso revelar os números exatos aqui porque são confidenciais ou estratégicos, mas vem crescendo em ritmo chinês. Ou melhor que o chinês hoje em dia, porque a China já não está mais com essa bola toda. Não está tão empolgante assim, né? Embora a base seja pequena, o crescimento é muito grande. E o assinante, que era o nosso, com quem a gente queria ter um relacionamento mais sério, mais intenso, ele veio. A gente mais do que decuplicou o número de assinantes. Hoje, a Folha tem 60 mil assinantes digitais. É um número... Coisa. Quer dizer, aquela verdade que se repetia tanto, e eu questionava se era verdade, o internauta não paga nada, não paga por conteúdo, não se provou no caso do paywall. Ele só não estava sendo chamado a pagar pelo conteúdo que ele julgava de qualidade. E a gente achava essa verdade um pouco falha pelo seguinte:
o iTunes, a loja da Apple, tem 250 milhões de cartões de crédito cadastrados. Lembra que o Napster reinava no começo do ano 2000, que era um site de pirataria de música, e hoje o Napster faliu. Quem reina é a iTunes. Você vai lá e baixa a música por R$ 0,99. Quer dizer, essa história de que não se paga nada pela internet é uma verdade meio cheia de buracos aí, e a nossa história do paywall está comprovando isso. Isso é bom. Muito legal. Bom, nos Estados Unidos, eu estava ontem, até a Folha deu um negócio super interessante sobre jornais, né? Que os jornais nos Estados Unidos, os impressos, estão respondendo por 61% da receita publicitária de noticiários. Você acha que isso bota por terra a fadada morte do jornal impresso ou não? Você acha que esse movimento pode chegar ao Brasil, não pode? A internet já está dando dinheiro ou vem tudo mesmo do impresso? Como que está funcionando isso? Olha, sempre que eu vejo notícias como essa que a gente deu ontem, eu lembro de uma frase que eu ouvi do Rupert Murdoch, que é o magnata lá australiano-americano de comunicações, que é dono da Fox, do Wall Street Journal, e ele dizia numa palestra: eu nunca vi uma morte ser tão celebrada e repetida tantas vezes quanto a morte do jornalismo pelos próprios jornalistas. É e ele não acreditava, obviamente, tanto que ele comprou um jornal que está indo muito bem, tem uma emissora de notícias e tal. Então, eu acho que notícias como essa que a gente... O que estava em crise ou o que estava em rediscussão era o modelo de negócios. E as empresas estão descobrindo seus caminhos para fazer esse modelo de negócio ser atualizado e funcionar. O que os jornais americanos fizeram bom, a gente não pode mais depender tanto de anunciante do produto impresso ou tanto de venda em banca, por exemplo. A gente vai criar novas fontes de receita. Uma muito importante que a imprensa americana criou, e o New York Times lidera de novo, é o anunciante, o assinante digital, Sim. Que hoje já responde por uma parte importante da receita. A outra são novas formas de publicidade. A publicidade no impresso funciona com uma lógica, no digital funciona com outra. Eles estão testando novas formas e vem dando certo. Publicidade nativa, por exemplo. Publicidade nativa, que é uma polêmica, aqui no Brasil ainda está em discussão. Eu particularmente tenho muitas dúvidas, mas que é um formato que eles estão testando. Então dizer que, olha, não vai mais existir jornalismo, isso é uma falácia. Enquanto houver desejo pelas pessoas de ter informação qualificada, checada, feita por pessoas profissionais, vai existir jornalismo. Enquanto existir jornalismo, vai ter interesse de anunciantes e de leitores de estarem ou ligados, no caso dos anunciantes, a esse jornalismo, ou consumindo esse jornalismo, no caso dos leitores. Certo. Falando de tendência, o New York Times também, que sempre puxa as tendências, o New York Times, eles são realmente... estão à frente do nosso tempo, vamos dizer assim, eles testam, vão para frente, etc. A última aposta deles é o New York Times Now, que é um aplicativo, na verdade é uma assinatura que é destinada especificamente para usuários de smartphones, iPhones, enfim. Você acha que é um modelo interessante que pode ser adaptado ao Brasil? Eu acho que é um modelo muito interessante que a gente deve observar e ver se pode adaptar ao Brasil. O que eles fizeram? Eles pegaram a assinatura normal, que custa ali em torno de 25 a 35 dólares, e fizeram uma versão light, uma versão para o consumidor, para o leitor que não vê ali 20, 30 matérias por dia do New York Times, que tende a ser o leitor mais jovem. E como eles fazem fechar essa conta? Essa assinatura custa 8 dólares, portanto, várias vezes menor do que o preço cheio. Como eles fazem a conta fechar? Eles estão fazendo, no New York Times Now, só vai ter native advertising, só vai ter o que a gente estava falando da publicidade nativa. Uhum. Você cobra menos do leitor, porque é um leitor que vai consumir menos notícia, e você faz esse modelo de publicidade nativa. A gente está olhando com muita atenção se vai dar certo ou não. Eles não começaram ainda, vão começar. Eu acho que pode ser um caminho. Por um lado, para você trazer o leitor novo mais perto do jornal, e por outro, para fazer esse modelo de negócio funcionar. Certo. Bom, falando de smartphone, etc., vem muito à cabeça redes sociais, que bomba, né? E é um canal muito estreito de relacionamento entre os veículos de comunicação e os leitores. Queria mostrar para vocês que um veículo de comunicação de extrema credibilidade, que é a CNN, hoje matou uma pessoa muito importante para a história do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aí. Olha isso. Pelo Twitter, o New Day, olha isso, deu que o Pelé tinha morrido. Foi um fuá, não tem noção, Sérgio, porque olha só. Assim que eles deram, a gente acompanha, né? E aí a gente foi atrás,
O Edinho estava desesperado no telefone, falando com a assessoria do Pelé, apavorado mesmo. Meu Deus, meu pai morreu, o que aconteceu? O que aconteceu? Isso é muito irresponsável, na verdade, né? É muito irresponsável. Logo depois sumiu a notícia, sumiu o tweet, aí descobriram que o Pelé estava num voo para Londres, junto com o Cristiano Ronaldo. Não tinha nada a ver, ele não tinha morrido. Até agora eles não disseram de onde eles tiraram essa informação. Não se justificaram. Não, até agora ainda não. Estamos esperando para ver o que dá. Mas isso é muito complicado, né? Porque às vezes a sede da informação, o cara escuta um negócio, vai lá, coloca e... Eu acho complicado e interessante você levantar esse caso, porque eu acho as redes sociais, eu estou em todas elas e tenho vários amigos, sigo várias pessoas e tal, mas eu não acho que ela possa substituir uma fonte confiável de informação. Você acabou de dar um exemplo, eu poderia dar outros tantos. Você lembra do caso do rapaz que apareceu destruindo a porta da sede da Prefeitura de São Paulo, e que pelas redes sociais ele já era o mesmo que rasgou os votos na apuração do Carnaval antepassado. Exatamente. Se você só se fia nas informações que estão nas redes sociais, você vai se dar mal, você vai acreditar que o Pelé morreu, quando graças a Deus o Pelé está vivo. Então, eu acho que elas são um mecanismo muito importante de difusão das informações, mas essas informações têm que ter sido produzidas por profissionais, por pessoas do ramo. Não dá para você falar, eu vi no Facebook. Facebook não é fonte, gente. Facebook é uma praça, é um espaço de convivência, mas não é um produto, primeiro que não produz conteúdo, segundo que reproduz conteúdo às vezes nem sempre com qualidade. Porque no Twitter uma coisa que é bem complicada é que como você tem só 140 caracteres e o link, às vezes não, normalmente a pessoa não lê o link, né? Então lá pelo título ela já sai retweetando e aquilo vira uma verdade, sendo que não é, né? Isso é muito complicado. Isso é muito complicado porque você retweeta 100 vezes, vira verdade. Outro caso triste que foi o caso do menino, do adolescente homossexual negro que depois se revelou se suicidou. Lembra que no começo ele tinha sido espancado por neonazistas, pela polícia, tinha sido jogado da ponte, a própria família, a própria ministra dos Direitos Humanos veio a público, tudo baseado nesse acelerador de partículas que são as redes sociais. Não havia uma informação confiável, era só rede social. A imprensa profissional ficou com o pé atrás esperando o desenrolar da investigação. Quando foi dito o que aconteceu de fato, a própria família veio a público se desculpar, a própria ministra fez um desmentido e tal. Quer dizer, é complicado para dizer o mínimo. E aconteceu também com a morte do Santiago, né? Porque tinha o garoto que confessou ter acendido o rojão, e aí pelas redes sociais as pessoas colocaram outro cara que não era o cara e falavam que não era ele, que era laranja, vira um fuá mesmo, né? E as pessoas acabam ficando confusas com a informação. É o que o Alan Grip, que é o editor de cotidiano lá da Folha, escreveu numa coluna muito boa, que se chama, o título era O Tribunal Facebook. No Facebook é o seguinte, qualquer pessoa, coloca lá uma informação que não é necessariamente verdadeira, ela vira verdadeira, as pessoas já julgam, já condenam. Então, num espaço de 3 horas você tem toda a história contada e a pessoa parte para outra achando que foi informada, não foi informada. É sempre assim mesmo. Bom, como é difícil controlar o negócio das redes sociais, Sérgio, eu queria saber se na Folha existe algum tipo de orientação para o uso das redes pelos jornalistas, porque, por exemplo, na Abril já houve demissão pelo mau uso das redes sociais por um jornalista que era, se não me engano, editor da National Geographic. Ele foi demitido porque meteu pau numa reportagem da Veja, por exemplo, pelas redes sociais. Aconteceu também recentemente na ESPN, de um jornalista que também estava xingando, brigou com torcedores, etc., acabou demitido e a justificativa foi o uso das redes sociais. Existe alguma orientação dentro da Folha? Porque é muita gente, né? É muita gente e existe uma orientação. Primeiro, deixar claro que não há uma orientação da Folha contra as redes sociais. A Folha estimula os seus jornalistas que usem, que tenham conta e que interajam nas redes sociais, porque elas são uma importante fonte de pautas, não de matérias, mas de pautas. Você vê histórias, você vê discussões que estão acontecendo, pode ir atrás e isso pode render histórias boas. E também elas são um termômetro. A gente tem uma editoria de redes sociais, foi o primeiro jornal brasileiro a criar isso, tem um editor e uma equipe que fica não só levando o conteúdo da Folha às redes sociais, como vendo a repercussão desse conteúdo e trazendo para a Folha e sugestões de histórias e ideias de pautas e tal. Então a gente não tem nada contra, pelo contrário, a gente estimula que o repórter esteja lá. Uma vez lá,
ele tem que seguir uma regra de conduta por ser um jornalista da Folha. Então, ele não pode postar opiniões pessoais dos assuntos que ele cobre. Vamos dizer que seja um repórter de política, ele não pode ir lá no Facebook dele dizendo: ah, fulano é ladrão, o melhor partido é o tal. Isso ele não pode, senão ele vai se inviabilizar na cobertura. Ele não pode reproduzir conteúdo da Folha desde que seja autorizado para isso. E ele tem que se portar como se ele se portasse numa coletiva, numa festa, enfim, a gente só pede que os repórteres se portem nas redes sociais como eles se portariam num evento social, porque, aliás, são redes sociais, não deixam de ser eventos sociais. Então, são regras simples, mas que todos seguem. Às vezes tem um caso ou outro mais de excesso, mas que a gente fala ali internamente e isso é resolvido. E é muito difícil separar o perfil. As pessoas falam muito de, ah, não, mas aquele era o meu perfil pessoal. Mas a partir do momento que você está linkado a um veículo, não tem muita forma de dividir isso, né? Não tem, porque imagina que eu sou um crítico, vou dar um exemplo simples que não envolve tantas paixões. Eu sou um crítico de cinema. Eu vou no meu perfil pessoal e escrevo lá: eu não gosto de nenhum filme que o diretor fulano de tal brasileiro faz. O próximo filme que o diretor fulano de tal fizer, ele vai falar: eu não quero que o fulano critique o meu filme, porque ele já declarou lá no site dele, na conta dele, que ele não gosta dos meus filmes. Quer dizer, mesmo sendo uma opinião pessoal, dependendo da opinião pessoal e da área que você atua, você tem que se eximir de dar essa opinião pessoal, sob pena de inviabilizar o seu trabalho, a sua isenção na hora de exercer o seu trabalho jornalístico. É verdade. Bom, queria agradecer mais uma vez a vocês que estão aqui acompanhando o Imprensa na TV. Muito obrigada. Muito obrigada. Estão dizendo que a entrevista está muito boa, viu? Obrigado. A culpa é sua. O entrevistado é bom. Eu estou aqui só atrapalhando. O entrevistado é bom, isso ajuda bastante, né? Então, muito obrigada, Rafael. Muito obrigada, dona Flores Bela, que está assistindo a gente. Obrigada mesmo, viu? Um abraço para você. Obrigada, Sandro. Obrigada, Antônio, obrigada, Beth, obrigada, Gabriela, muito obrigada mesmo. Continuem aqui junto com a gente, depois o programa fica on demand, vocês vão poder ver quantas vezes vocês quiserem, se vocês gostarem podem retweetar por aí, podem espalhar, não tem o menor problema, a gente não fica chateado, tá? Então fique à vontade, fique aqui com a gente. Bom, a gente está falando de um ano eleitoral, né, Sérgio, que realmente é um ano difícil e é um ano de grandes eleições, né, não são só de nicho. A Folha, por um acaso, em algum momento, pensou em se posicionar em editorial como o Estadão fez nas eleições presidenciais que o Serra competia com a Dilma? Não, isso vai contra o DNA da Folha. A Folha se define como um jornal independente, crítico, pluralista e apartidário. Isso está no DNA do jornal, é quase na constituição do jornal. Então, o jornal nunca vai, pelo menos até onde eu vejo, apoiar ou deixar de apoiar em editorial esse ou aquele candidato, porque vai contra os princípios editoriais do jornal. Obviamente, a Folha respeita outros jornais que façam isso, deixando claro que a parte de opinião é uma e a parte de noticiário é outra. Se esses jornais não deixarem a opinião contaminar o noticiário, o modelo americano funciona bem. O New York Times faz isso, os jornais americanos, a gente fica falando do New York Times, mas todos os jornais, quase todos os jornais americanos declaram seu voto na parte de opinião, mas isso eles não deixam que essa declaração contamine o seu noticiário. Se aqui no Brasil ocorrer a mesma coisa, tudo bem, mas não a Folha não pretende fazer isso. Mas ainda aqui no Brasil a gente tem que deixar claro até que a democracia ainda é muito nova, né? As pessoas não estão acostumadas ainda a lidar com esse tipo de coisa de posicionamento sem achar que vai influenciar o editorial, ainda que não influencie, né? Eu concordo com você. Eu acho que nós ainda somos... O nosso modelo democrático atual tem o quê? 30 anos. 30 anos. A gente está agora falando dos 50 anos do golpe. O americano é um pouquinho mais velho. Então, talvez a gente chegue lá, não sei. Mas nesse momento eu acho que não é o caso. Ok. Bom, esses tempos, principalmente por conta das manifestações, a gente teve muitas manifestações contra a mídia tradicional. Os jornais, sobretudo a televisão apanhou muito, né? Apanhou e teve carros destruídos. Verdade. Apanhou muito durante as manifestações. Você acha que as pessoas elas realmente têm uma falta de identificação com a mídia tradicional ou isso está mudando? Eu não sei, eu acho que assim eu vi cobrir como editor e como jornalista manifestações e vi que a maioria
queria levar uma mensagem, ou várias, na verdade, o que essas manifestações se caracterizaram muito é pela proliferação de mensagens e profusão de mensagens. Queriam levar suas mensagens e havia sempre, ou quase sempre, uma minoria com outra agenda, os black blocs e outro tipo de manifestações que envolviam dano ao patrimônio público e privado. Então eu acho que a imprensa entrou um pouco vítima dessa minoria que queria destruir, não necessariamente coisas da imprensa, mas acabou sendo da imprensa. Então, quando o carro da Record é queimado ali naquela manifestação em frente à Prefeitura de São Paulo, eu me pergunto, era o carro da Record, é porque alguma coisa contra a Record, ou era porque era um carro que estava ali dando sopa no meio da hora que eles estavam fazendo a quebradeira na Prefeitura? Eu não sei te dizer até que ponto era, é um carro da Record, é a imprensa tradicional, vamos destruir, ou é um carro que está aqui dando sopa, vamos destruir. Manifestações que houveram contra órgãos específicos de imprensa, se falou mais televisão, são legítimas, desde que pacíficas, desde que democráticas. Eu não acredito que você faça valer a sua opinião destruindo algo. Eu acho que vai lá, mostra o seu cartaz, fala a sua palavra de ordem, contra tudo e contra todos. Ninguém está imune à crítica, nem a imprensa, nem a Folha de São Paulo. São bem-vindas, eu só não concordo, na verdade eu repudio quando isso parte para a violência ou para a destruição. Bom, falando até de violência, destruição e etc., estão falando muito, principalmente depois da morte do Santiago, da segurança dos jornalistas na cobertura de conflitos, enfim. Você teve num conflito gigantesco, né? Você foi o único jornalista brasileiro que estava no Iraque, junto com o fotógrafo, com o Juca Varela. Sim. E como que você vê essa questão de segurança? O jornalista, ele está preparado para estar em campo, no meio de um conflito? Ele é bem orientado, ele não é? Ele se coloca em risco mesmo ou não coloca? Como você vê isso? Olha, o jornalista brasileiro está menos preparado, por exemplo, que o colega dele americano ou europeu, por um motivo simples. Os países da Europa e os Estados Unidos se envolveram em mais guerras e conflitos do que o Brasil. Historicamente. Então, tem toda uma geração de correspondentes de guerra americanos, britânicos no caso de britânicos, centenária a geração. Essa tradição vem desde a Guerra da Crimeia, que agora voltou à moda, mas a Guerra da Crimeia foi marcada como a primeira guerra moderna com um correspondente de conflito. Então, você vê que eles estão há algum tempo fazendo isso. A gente está começando agora, e o nosso conflito é de outra ordem, não é conflito entre países ou entre facções que queiram se desligar de países, não, mas são conflitos movidos por falta de segurança interna, segurança do país. Então, por esse motivo, acho que a gente está menos preparado que os nossos colegas de fora. Mas, dito isso, como esse problema de violência já é antigo, também não é recente, já vai para mais de década, a gente teve mais tempo para se preparar para isso. Hoje eu vejo repórteres saindo para cobrir um conflito no morro ou, enfim, em algum lugar que esteja acontecendo um quebra-quebra, alguma coisa assim. Ele já tem noções, porque as empresas já deram cursos, municiaram o repórter de equipamento de segurança, capacete, colete, fizeram palestras internas para que ele se sinta mais seguro. É um trabalho em progresso, eu não acho que isso esteja já resolvido. É um treinamento constante que a Folha faz isso e eu acredito que outras empresas também. A gente não deixa de dar sempre esse treinamento para os profissionais. E a gente também nunca deixou de ter equipamentos. É muito importante. A decisão de usar ou não o equipamento tem que ser do repórter. Eu ia até comentar isso com você, porque eu estava aqui com o Bruno Paes Manso, logo na sequência da morte do Santiago. E aí ele falou para mim, ele falou, Thaís, tinha lá no Estadão, né, nas manifestações, eu estava cobrindo ainda na época, agora ele está um pouquinho afastado porque ele está estudando, isso. Mas eu não usava porque eu achava mico. Então tem isso, né, tem essa postura dos jornalistas de não querer realmente usar, né? Sabe quando eu fui convidado para ir para a Guerra do Iraque? É um convite, porque você não manda ninguém, né? Não é você falar, olha, tem uma pauta e a Guerra do Iraque, você vai. Não, é um convite, eu pensei e aceitei. O que me falaram, o que a direção da época me falou é o seguinte, uma vez lá no conflito, você é o diretor de redação, você define, eu vou, não vou, eu faço essa pauta, não faço, hoje eu mando matéria e não mando. Então, eu e o Juca estávamos muito bem brifados que como nós estávamos lá dando
correndo risco, nós éramos à medida das nossas possibilidades. Então, a Folha procura muito repetir esse modelo, não importa a intensidade do conflito. Obviamente, a guerra do Iraque era uma coisa extremada, intensa. Mas aqui também há conflitos. Então, você dá as opções para o profissional e ele opta se ele quer ou não. Eu concordo que às vezes é mico você sair com o colete ali escrito press, o capacete, o visor. Primeiro, porque você vai ser facilmente identificado como alguém da imprensa e isso pode atrair as pessoas que não gostam da imprensa. Atenção de pessoas que não gostam da imprensa ou atenção que você não queria. Você queria estar lá, não necessariamente identificado para poder participar mais ativamente ou mais anonimamente da manifestação. Segundo, você não se sente bem, é um direito seu. Então eu acho que o que as empresas têm que fazer é oferecem as condições e o profissional decide se vai usar ou não. Você recentemente, 10 anos depois que você esteve no Iraque, vocês voltaram para o Iraque, né? Voltamos ano passado. Qual foi a impressão que você teve do Iraque pós-Saddam? O que você viu de diferente nesses 10 anos passados do tempo que você esteve lá? Eu lembro há 10 anos, quando eu e o Juca estávamos deixando o país, a gente falou brincando, a gente saiu por terra, né? Saiu uma estrada que era uma estrada até muito boa, que ligava Bagdá a Amman, na Jordânia, e que foi feita até por brasileiros, por uma empreiteira brasileira, que levou operários brasileiros. Quando a gente veio, essa estrada era muito boa, lembrava a nossa Imigrantes aqui, uma estrada moderna e tal. Quando a gente foi embora, ela já tinha sido bombardeada, pontes caídas, então a gente pegou um cenário de destruição. E eu lembro de falar brincando para o Juca, daqui a 5, 10 anos, quando a gente voltar para cá, para o Iraque, essa estrada vai estar cheia de McDonald's, Pizza Hut, posto Shell. Bom, a gente voltou 10 anos depois, a estrada não tem nada disso, continua um horror. O país continua em crise, até como país. Não se sabe se o Iraque vai continuar sendo Iraque como a gente conhece, mas em diversos aspectos ele melhorou em relação a 10 anos atrás. Bem ou mal, há uma participação popular na política, nas eleições. As três maiores facções que formam o povo iraquiano estão representadas de alguma maneira, bem ou mal, no poder: os xiitas, os sunitas, os curdos, enfim. Há um reconhecimento internacional de que há essas três vertentes formando o povo iraquiano. Não há um ditador há décadas no poder que mata e prende e arrebenta a seu bel prazer, de acordo com seus interesses. Então, tudo isso melhorou, mas o país continua um caos, o país continua em crise profunda, o país ainda tem muito o que crescer economicamente, politicamente, em cidadania, enfim. Eu diria que está melhor do que quando a gente deixou o país, mas ainda está longe de ser um país minimamente viável. Tá faltando McDonald's também, né? Gente, a gente vai para os comerciais e volta rapidinho. Venha assistir o I, venha assistir o I, eu vou hipnotizar você. Venha assistir o I na UTV. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
nada tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Os desafios estão em todos os lugares, mas eu enfrento, de cabeça erguida. É no campo que eu mostro o meu melhor, com garra, determinação e trabalho. Adversário, marcação cerrada, driblo todos eles. Nada vai conseguir me parar. E sabe por quê? Porque eu acredito no meu talento. E sempre que entro em campo, jogo pra ganhar. A partida vai começar. Vamos pra cima. Volta aqui com a Imprensa na TV, que recebe hoje Sérgio Dávila, editor executivo da Folha de São Paulo. Mais uma vez agradeço a vocês que estão aqui com a gente online nessa horinha que vocês têm de encontro comigo semanal. Muito obrigada. Obrigada pela participação. Obrigada pelos elogios da entrevista. Depois eu repasso aqui ao Sérgio que está comigo, ok? E vamos continuar com a nossa entrevista, então, que está quase no final, Sérgio. Mas antes da pergunta, eu quero mostrar para vocês o videozinho bacana da semana, que é teve lá um terremotozinho nos Estados Unidos, e aí o apresentador ficou apavorado. A gente virou meme na internet, foi bem interessante. Vamos ver. Ginger, thank you. Coming up, more problems for a troubled earthquake. Yep, we're having an earthquake. Okay, it appears to have stopped. Yeah. We're gonna jump right now to to the U.S. Geological Survey. Let's get right on that right now. That felt very close. Very strong. Yeah, let's get right on that. Okay. All right, Henry, we're going to bring you into this. You can see right now, I mean, we've got stuff kind of here falling. We've got some sort of ceiling falling from the rafters up here. All right, we want to get to Eric Spillman. He's actually live right now. Eric Spillman, did you feel what we felt? We're here. Absolutely, and what was interesting is you said in Hollywood that you felt it, and then literally about 20 seconds, not 20 seconds, maybe 10 seconds later is when we felt it here in downtown Los Angeles. So there was a bit of a delay between when you felt it in Hollywood and when we felt it here in downtown Los Angeles. But it was a definite jolt, just one single jolt. Right. And, you know, I haven't seen the magnitude, but it was definitely something we could feel here in downtown.
Gente, é engraçado, mas a gente não tem terremoto aqui. Deve ser assustador mesmo, né? Eu morei na Califórnia há um ano e eu peguei um terremoto leve, mas eu estava num prédio. Na Califórnia tem pouquíssimos prédios, mas eu estava justamente num prédio bem alto, que era um hotel. Eu estava escrevendo e quando eu estava no laptop escrevendo, eu senti, parecia que tinha tido uma tontura. Eu até achei isso, mas aí disparou o alarme antiterremoto do prédio e eu desci. E tem que ir para a rua? Tem que ir para a rua, dependendo da intensidade. É assustador, porque você não tem o que fazer, né? Tem uma série de procedimentos, ficar embaixo da soleira da porta e tal, mas se for um terremoto de verdade daqueles, não tem muito o que fazer. É verdade. Mas esse cara, ele acabou virando meme na internet porque a cara dele de susto, né? De olha o que está acontecendo, ficou bem engraçada mesmo. E ele ficou congelado ali até se enfiar debaixo da bancada, né? Então, realmente, ele foi o sucesso da semana. Nós passamos cada vergonha nessa profissão, né? Não é? Ao vivo é muito complicado mesmo. É muito complicado. O Sérgio, você estava falando que você morou no Califórnia, você morou em Nova York, você estava lá no 11 de setembro, inclusive, né? As funções executivas acabam tirando você da rua, né? Muita burocracia, muita coisa para resolver, etc. Não dá uma saudadinha, não, de ir pra rua, de fazer? Dá muita saudade. As funções tiram da rua e eu fiz um acordo comigo mesmo que é o seguinte, eu tento fazer uma reportagem por mês. Essa ida para os 10 anos de Bagdá foi um pouco esse desejo de não perder esse músculo da reportagem, porque acho que ajuda também nas funções executivas. Nem sempre eu tenho conseguido cumprir essa meta, infelizmente para mim, infelizmente para os leitores, mas sempre que possível eu tento fazer uma entrevista, uma resenha, uma reportagem. Eu gosto muito e sinto muita falta. Você é crítico de cinema também, né? Fez 4 coberturas de Oscar. Continua ainda? Sou crítico ao assistir o cinema, assistir os filmes? Crítico de cinema amador, e quando eu fazia a crítica mais constantemente, nesses 10 anos que eu morei nos Estados Unidos, eu recebia às vezes e-mails e reclamações de leitores, porque às vezes eu contava o final do filme. E hoje eu reclamo com os nossos repórteres, olha, faz a reportagem, faz a matéria, mas não conta o final do filme. Mas eles sabem que eu tenho telhado de vidro porque eu contei muitas vezes e fui recriminado por isso. Eu lembro até quando eu era editor da Ilustrada, a gente fez uma capa com aquele filme Os Suspeitos, com o Kevin Spacey, e que tinha um twist ali, o personagem principal você acabava descobrindo no final, e a gente contou nessa capa quem era esse twist, quem era o personagem principal. E recebemos muitas cartas reclamando, então eu reclamo quando a gente faz isso, mas eu sei que eu tenho telhado de vidro. O repórter spoiler aqui, tá vendo, né? Exatamente. Ninguém merece. Bom, você assumiu o cargo de editor executivo em 2010. E na ocasião eu fiz uma entrevista com você lá na Folha, logo que você assumiu. Verdade. E na época você me disse que você tinha assumido a direção de uma Ferrari, não de um Fusca 66, né? Então que era melhor de trabalhar e etc. Como que você avalia esses caminhos que você traçou com essa Ferrari durante esse tempo, que já faz 4 anos, né? São 4 anos. Né? E para onde você acha que o jornal vai? Para onde vocês vão? Eu acho que o jornal está num momento muito interessante de fortalecer essa sua estratégia digital. Quando eu assumi ali atrás, em 2010, essa era uma das preocupações, uma das missões que me foi confiada, que me foram confiadas. Então, eu tinha que, em conjunto com a redação, fortalecer essa estratégia digital do jornal. Eu acho que 4 anos depois a gente conseguiu fazer muita coisa. Você citou o Paywall, que eu acho que é uma experiência bem sucedida, mas eu poderia ter citado também o HTML5 que a gente fez, essa unificação das marcas em diversas plataformas, a presença maior da Folha nas redes sociais, a presença maior da Folha com produtos próprios para tablet, para mobile. Eu acho que tudo isso a gente conseguiu fazer, mas eu considero que ainda estou, não diria nem no meio do caminho, acho que ainda estou no começo dessa missão. Eu acho que, em diversos aspectos, o jornal é um jornal melhor do que o que eu assumi em 2010, e em outros tantos ainda precisa melhorar muito. É um trabalho, é um work in progress, é um trabalho em progresso. Eu reclamo muito do nosso texto médio, que eu acho que ainda precisa melhorar muito, o texto da reportagem média. Tem bons, excelentes exemplos, mas também tem péssimos exemplos. Eu acho que a gente precisaria melhorar essa média.
A gente precisa melhorar a exatidão das informações que a gente publica, enfim. É um trabalho diário que zera todos os dias. Quer dizer, antes a gente dizia que a cada manhã o trabalho do jornalista era zerado, porque você lia o jornal, jogava fora e ia fazer o próximo. Agora é a cada segundo, né? Porque a cada segundo eu entro no site e eu vejo coisas que, isso a gente precisa melhorar, isso a gente tem que mudar, isso tem que corrigir. Então, é um trabalho que você se reinventa a cada segundo, mas eu acho que o vetor é bom, a gente está indo por um bom caminho. A gente vive trocando pneu com o carro andando, né? É isso, agora mais do que nunca. Antes você trocava um pneu, agora você troca os 4 e ainda troca o óleo ao mesmo tempo. Todo mundo tem que aprender com a Fórmula 1, então, né? Bom, Sérgio, obrigada, primeiro pela tua presença aqui, o Impressiona TV agradece bastante. Um abraço para todos os leitores que estão com a gente, um abraço para os internautas, desculpa, leitor, que pessoa mais, né, analógica. Um beijo para todos vocês, obrigada. Santiago Garcia, muito obrigada, viu? Prepare suas provas, mas não tire o olhinho aqui do Impressiona TV, muito obrigada mesmo. Sérgio, obrigada pela tua entrevista, obrigada por ter vindo aqui. Obrigado pelo convite, pelas perguntas, foi ótima entrevista e lembrando no mico que o apresentador passou lá, eu fiquei com medo agora que você falou que vai ficar on demand, quer dizer, vai ficar o tempo todo ali, vai ficar eternamente disponível para as pessoas verem as eventuais gafes que eu falei. Espero que não tenha falado nenhuma. Ainda bem que a gente não se jogou embaixo da bancada, né? Exato, senão não teve nenhum tremor aqui. Ia ficar complicado. Gente, um grande beijo para vocês, muito obrigado. Impressiona TV volta sexta-feira, às 3 da tarde, ao vivo, aqui na OTV. Beijão, até lá.